Bom dia, vamos começar a nossa live de hoje. 20º dia do Desafio do Milagre da Manhã com a Fran. Começar com essa música gostosa da playlist que tem lá no Spotify. Para quem gosta das músicas Milagre da Manhã com a Fran, pode achar lá. E o assunto de hoje é mudança de comportamento. Todo o excesso reflete uma falta. Então, a gente tá aqui nessa vida para dar certo, não tem outra opção. Ou a gente dá certo ou a gente dá certo, né? E aí a gente começar a buscar, a entender na nossa vida o que tem sido muito positivo e o que precisa de melhorias, é um primeiro passo para a gente ter uma vida mais satisfatória, mais plena. E aí, em cima disso, então, entender o que não tá bacana e propor a mudança de comportamento. Esse desafio do Milagre da Manhã mesmo, a ideia é essa, mudança de comportamento. 30 dias dedicados a buscar uma vida diferente, né? Uma vida de acordo com o que a gente realmente quer. Então, é tornar hábito criar novos hábitos para ter novos resultados, né? Se nós somos a soma das nossas escolhas diárias, então, a partir do momento que você inclui novo hábito, uma nova rotina, os seus resultados passam a ser outros. Então, quando a gente fala de mudança de comportamento, isso serve para a gente se analisar e também para a gente analisar as pessoas que a gente ama ao nosso redor e de alguma forma também poder ajudar nessa transformação, né? Então, a gente vê um comportamento em excesso. Quantas são as situações que a gente vê em excesso que provocam perdas, né? Alguns exemplos: excesso de bebida. Tenho o hábito de beber frequentemente e passar do ponto de uma forma que o meu relacionamento está sendo comprometido por isso. Excesso de comida, estou comendo além de uma forma negativa, com excesso de fritura, doce, e estou acima do meu peso, 30, 40 quilos acima do meu peso. Além da questão estética que compromete emocionalmente, é a questão do físico mesmo, né? Da saúde, a circunferência lá que compromete a saúde do seu coração, a sua sua qualidade de vida, e você tendo todas as perdas em relação a esse excesso, você continua mantendo esse mau hábito. Então, ao nosso redor, quantas são as situações negativas que são causadas por excessos com resultados reais negativos, e mesmo assim a mudança é tão difícil de acontecer. Então, quando a gente fala em mudança, o primeiro passo é a gente entender o que está sendo ruim, o que está sendo negativo. E aí, em cima disso, entender que 85 a 90% das nossas decisões, elas são baseadas na emoção, né? Eu sei o que eu preciso fazer, sei como fazer, mas não faço, não consigo dar continuidade. Por vezes eu inicio, sinto o prazer das melhorias, das mudanças, né? No nosso desafio mesmo. Quantas pessoas iniciaram o Milagre da Manhã, dia 1º de abril e hoje dia 20, e no caminho acabaram desistindo? Sentiram melhorias na primeira semana, acordar bem, se exercitar, meditar, praticar comportamentos novos, porém no meio do caminho se perderam, né? E quantas vezes ao longo da vida foi feito isso? E aí mais uma vez, mais uma vez naquela sensação de que não consegue, né? E aí por quê? Entendeu? Porque a gente consegue analisar superficialmente o comportamento, mas entender o que causa aquele excesso, que é o que fará ter a mudança real, que é o que vai te permitir realmente conquistar essa melhoria na sua vida, né? A gente vê assim situações. Tenho um amigo conversando com ele a respeito de ele teve já relacionamentos maravilhosos com mulheres muito bacanas, e hoje mesmo ele tem uma namorada super bacana, porém tem um excesso de deslealdade no sentido de que está com ela, cuida bem dela, mas quando vira as costas está em busca de outras mulheres. É um excesso, que isso já causou alguns desentendimentos, já causou separação anterior, e agora mais uma vez está correndo o risco de perder essa pessoa porque não tem o controle sobre esse comportamento. E aí a gente buscando conversar. Bom dia, Vitor, tudo bem? Buscando entender o porquê disso. Olha a percepção, né? A diferença de 12 anos de idade, né? Ela é muito mais nova do que ele. E aí os amigos falam de que novinha vai largar dele, que ele não dá conta. E aí, em função dessas informações que ele absorve racionalmente, emocionalmente, ele se sente impotente, acaba buscando outras pessoas, no sentido que quando acontecer,
dela largar dele, ele não vai estar sozinho, abandonado. Olha só como que é, às vezes, uma situação, você vive um excesso na sua vida causado por um medo, né? E então o medo de que algo que aconteça ruim, você vai lá e acaba incentivando isso, né? Às vezes essa questão de excesso de trabalho. Tantas pessoas que às vezes trabalhar é algo maravilhoso, é algo digno, que te dá condição de vida, te dá condição de vida para sua família, porém muitas vezes em excesso, de uma forma que você trabalha muito e não tem tempo para as pessoas que são importantes, né? A sua esposa está pedindo a sua presença e você não tem tempo para ela, porque você tem que trabalhar. Né? E aí, quantos são os casos que você vai entender o que está por trás disso? O prazer ele é algo muito importante, né? Mas ele acaba sendo uma compensação, né? Às vezes pode ser uma compensação de que eu prefiro ficar mais tempo no meu trabalho do que voltar para casa e enfrentar uma situação de um relacionamento desgastado com a minha esposa, né? Então, trabalho muito mais porque quanto mais eu trabalhar, menos tempo eu fico em casa. Então, quando a gente entende que os comportamentos superficiais, né, eles são simplesmente o que a gente enxerga, mas eles são a causa de algo que está por trás emocionalmente, aí a gente consegue começar a ter mudanças reais, né? Então, se a gente entender que nosso cérebro, né, ele foi criado para evitar sofrimento e ele acaba sempre em busca do prazer, então o desprazer faz você buscar uma compensação. Bom dia, Rodrigo. Né? Então, o desprazer de você estar em casa, às vezes num relacionamento desgastado, você não sabe como lidar, acaba gerando uma compensação de excesso de trabalho. Né? Trabalha muito mais para não ter que ficar tendo aquela situação desgastante de casa, ao invés de buscar ter um relacionamento de qualidade. Quantas são as pessoas que ganham muitas vezes bem, porém elas gastam muito além do que elas ganham? Né? Então não é o dinheiro que é pouco, é o excesso. Aí você vai começar a analisar a lista de gastos da pessoa, ela tem excessos, né? Gasta com som, gasta com pneu, gasta com coisas fúteis que não teriam necessidade, mas ela não consegue parar. Bom dia, tudo bem? Né? Por quê? O que tá fazendo ela gastar em excesso? Tem até um filme muito interessante que chama Os Delírios de Consumo da Beck, né? Ela é hipnotizada pelas vitrines, ela está extremamente endividada, tem lá 8 cartões de crédito, todos estão no limite, não tem mais dinheiro, os cobradores ligando atrás dela, e mesmo assim quando ela passa na frente de uma vitrine, ela não consegue resistir e entra em compra, né? O porquê desse excesso, o porquê de você não ter o dinheiro suficiente para pagar as compras necessárias, mas você vai lá e compra um som, né? Uma outra situação, conversando também a respeito desse trabalho de coaching. Eu comprei um som que eu não teria necessidade, gastei a mais, fiz parcelamento, estou com minhas contas negativas, mas eu comprei esse som, né, no meu carro e tal. Por quê? Né? E aí, no meio da conversa, vai. Porque quando eu tenho esse som, eu tenho os meus amigos ao meu redor, né? Eu paro lá na avenida, ligo o som, eu tô cheio de amigos. Eu sou valorizado por isso. Então, quantos são os excessos que você está cometendo em busca de uma compensação, né? Então, é um excesso de consumo, né? Te causa sofrimento, mas o que está te causando é aquela busca do prazer dos amigos. E isso é real, né? O excesso de bebida, de uma forma que você bebe para você relaxar, pertencer. Então, a sua timidez, ela acaba fazendo você beber em excesso. E às vezes, você vai encontrar pessoas que são sempre super alto astral, sempre desinibidas e conversam e fazem todo mundo rir. E aí quando vão ver na intimidade elas estão em depressão, né? Mais uma vez a gente viu o Whindersson Nunes, né? Que é uma pessoa que faz todo mundo se divertir e está enfrentando profunda depressão. Então, qual que é o comportamento? Então, excesso de alegria, de disposição, mas se você for ver lá atrás, o que ele está compensando? Aí, gente, a reflexão de hoje é a gente buscar entender na gente e nas pessoas que a gente ama, porque por vezes eu tenho uma amiga que ela tá lá mais de 40, 50 quilos acima do peso, trabalha igual uma condenada, né? Trabalho muito bom, o patrão valoriza, porém trabalha de domingo a domingo, não tem tempo para ela, não se alimenta direito, não tem tempo para a vida pessoal. E aí
você vai entender o que está por trás, é a falta de autoestima, né? Trabalha demais para não ter tempo de encarar a vida pessoal, de estar aquela vida solitária, né? Não se alimenta e está naquele excesso de peso com uma forma de compensação, às vezes da vida que tem, acaba compensando na alimentação a dor da vida íntima, né? Então, a gente entender, que foi o que eu comecei a falar antes, entender que o excesso é o que a gente vê, né? A gente buscar se ajudar e ajudar ao próximo. Bom dia, Marco, tudo bem? Um ótimo dia para você também, meu querido. Buscar entender e se ajudar e ajudar ao próximo, mas o comportamento superficial, ele não é a causa. Né? Buscar entender por trás o que está levando aquele excesso, né? Então você tem uma pessoa que você ama e ela está tendo um excesso. Quanto mais você cobra, quanto mais você julga, mais aquele excesso se intensifica, porque ela está compensando algo. Né? Então buscar entender no íntimo das pessoas o que falta, né? Às vezes lá quando você era criança você passou por algumas situações dolorosas de uma forma que você tem medos, tem receios e aí você acaba compensando hoje para ser aceito uma dor lá atrás. E aí a causa emocional precisa ser curada. Né? E aí você buscar fazer uma autoanálise em você, eu já comentei outras vezes e continuo reforçando. Ou a gente pratica uma autoterapia, né? Busca livros de autoajuda, assiste vídeos de pessoas que possam te abrir a mente, ou a gente busca uma terapia, um coach, uma psicologia de uma forma que a gente entenda quais são as dores emocionais que estão nos causando esse excesso, né? Qual é a falta emocional que está nos causando essa compensação emocional. E é só assim que a gente vai buscar conseguir realmente a mudança real de comportamento, conseguir ter uma vida financeira dentro dos seus limites, né? Abandonar o excesso da bebida, o excesso do cigarro, né? E ter uma vida profissional equilibrada de uma forma que você possa ter tempo para as pessoas que você ama, né? Entendendo o seu íntimo, qual é a falta que você está compensando através desse excesso. É importante a gente entender que, igual eu falei no início, a gente está aqui nessa vida para fazer ela dar certo. E ela tem que dar certo. A gente não pode ficar empurrando. Até quando ficar empurrando a vida, às vezes, com desilusões, com percas, com faltas, com compensações, né? Sempre uma ilusão, né? Um excesso que te causa problemas e te afasta cada vez mais dessa vida extraordinária e plena que você merece ter, né? Então, busque se autoconhecer, busque entender qual é o seu comportamento excessivo, né? E aí, do que é aparente, você buscar no seu íntimo a causa desse comportamento excessivo, o que dói, né? Que quando você entende qual é essa ferida, qual é essa compensação emocional que você tem, você consegue tratar ela de uma forma que ela vire uma cicatriz, ela pare de doer. Uma ferida aberta, ela tá doendo e ela tá te causando busca por compensações. Porém, quando você entende qual é a origem, qual é a causa, você consegue curar, consegue cicatrizar. Ela vai ficar ali marcando a sua vida, mas ela não dói mais. E o fato dela não doer mais, ela não te causa mais esse prejuízo com um comportamento nocivo, né? A gente merece uma vida extraordinária e aí a mudança está nas nossas mãos. Autorresponsabilidade e vamos buscar o que for preciso para ter a vida que a gente tanto merece. Um excelente sábado para você. Bom final de semana.